Esse vídeo eu vou dar continuidade à parte 2 do vídeo que eu tava falando sobre você não desistir. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu Santos, eu sou técnica de enfermagem e nesse canal eu falo com você que está na área da saúde, fazendo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, às vezes você tá no comecinho do curso, indo para estágio, já foi para estágio, voltou para sala de aula, tá ali no seu primeiro emprego. Esse vídeo é pra você. Então no outro vídeo eu disse, gente, que o que eu mais ouvi durante o meu curso foi a pessoa falar pra mim desistir de fazer enfermagem. E porque na minha casa, falava pra mim desistir, no caso meu esposo falava pra mim desistir. Porque eu comecei a trabalhar dentro de uma lavanderia de um hospital. Antes de eu fazer enfermagem, eu trabalhava dentro de uma lavanderia de um hospital. Eu trabalhava lá 6 horas. Eu levantava cedinho de madrugada pra estar dentro de uma lavanderia, 6 horas da manhã eu já tinha que estar lá dentro da lavanderia. E aí, conforme eu ia entregar roupa dentro do hospital, eram uns carrinhos bem grandão, e aí a gente tinha que entregar roupa nos corredores. Na verdade, o quarto era de um lado e os armários era do outro, então a gente já punha a roupa nos armários. Dali onde a gente estava, onde a gente tinha acesso, a gente conseguia olhar para dentro do quarto dos pacientes. E nesse dia que eu estava entregando a roupa, eu olhei para o quarto do paciente e vi uma menina, uma técnica de enfermagem, ela colocando uma senhorinha na cama, subindo ali, ajudando ela a subir na cama novamente. Provavelmente ela estava vindo ali do banho, gente, não liga que tem um passarinho aqui. E aí ela estava vindo do banho. E eu, naquela hora, me deu um desejo no meu coração de fazer a enfermagem. Até então, eu não tinha vontade de fazer enfermagem, estava muito bem ali com a minha profissão ali de ajudante de lavanderia. Mas quando eu vi essa moça ajudando, entrou esse desejo de cuidar dentro do meu coração e eu falei, vou fazer enfermagem. Só que na época, eu não gostava muito do administrativo não, eu não queria fazer para ser enfermeira não, eu queria fazer para ser o auxiliar de enfermagem mesmo, que na época só tinha auxiliar mesmo, não tinha técnico. Eu quero ter tempo para ficar ali junto com eles, eu queria mesmo aquele contato mesmo. E quando eu fazia o curso, eu ficava na lavanderia, né, e saía de lá, eu saía de lá acho que meio-dia, se eu não me engano, eu saía de lá meio-dia, 1, 2 horas da tarde eu já estava em casa. E quando eu comecei a fazer enfermagem, eu ficava lá já. Então eu saía da lavanderia, almoçava meio-dia lá e entrava 1 hora, 1h30 no curso. Eu entrava sempre cedo porque eu já estava por ali mesmo. E em casa, eu chegava em casa 8, 9 horas da noite. E aí meu esposo falou pra mim, ó, não dá, porque ele almoça em casa, e chegava em casa eu não tava, e eu só tinha 1 ano de casada com ele. E aí ele falou, ó, não dá, é melhor você escolher, você escolhe ou o curso ou você trabalha. Aí eu falei pra ele, você vai pagar meu curso? Ele falou, pago. Então eu falei, então eu vou estudar. E aí eu saí, pedi a conta ali da lavanderia e fui fazer o curso. E como no curso, eu falei pra vocês já que eu reprovei 2 vezes no curso, eu reprovei pra ir pra estágio e depois quando eu voltei de estágio, eu voltei pra mesma matéria. Eu não continuei a matéria seguinte, eu voltei pra mesma matéria de novo, porque eu era muito sem noção, eu não entendia realmente o que era medicação, o que era soro, eu não sabia nada. Eu só queria saber de cuidar, essa parte eu não entendia muito não. E aí eu tive que voltar pra sala de aula para poder aprender isso tudo de novo. E aí, no caso, era para mim fazer o curso em 1 ano e meio, que era o auxiliar, depois teve o técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de enfermagem, na época era 1 ano e meio, e eu fiz em 3 anos. Eu completei meu curso todo em 3 anos. E aí meu esposo falava, não dá, ficar reprovando, então ele pedia pra me desistir, desiste, para de fazer o curso, porque era ele que tava pagando, né? Então ele pedia pra me desistir. E eu firme e forte, não firme e forte no meu objetivo. Eu nunca pensei em voltar pra trás, eu sempre queria fazer e eu sou muito teimosa. Eu falei, não, eu vou conseguir, uma hora eu consigo. Eu fui firme, eu falei, não vou desistir, uma hora eu aprendo. E o desejo no meu coração, a vontade de aprender era muito grande. Então eu lia muito, eu ia muito em biblioteca. Antigamente não tinha, faz muito tempo eu fiz meu curso, eu não me lembro nem quando, qualquer dia eu vou pegar meus diplomas pra me ver a época, porque faz tempo. Mas aí, o que acontece? Fazia muito tempo que eu tinha parado de estudar, meu ensino médio, né, já fazia muito tempo que eu tinha parado de estudar, mais ou menos uns 10 anos, quando eu fui fazer o técnico de enfermagem. Então a minha cabeça tava muito vazia, muito difícil de entender, né? Então na época que eu tava fazendo meu curso, eu tinha uns 30 e poucos anos de idade, o meu ensino médio tinha sido muito basicão, né? Muito básico, e fazia mais de 10 anos que eu tinha saído da escola, que eu tinha terminado o curso. Então assim, até eu lembrar das coisas básicas que a gente aprende na escola, mas o desejo de fazer enfermagem era muito maior do que tudo isso. E muitas pessoas, às vezes, elas torcem pra você não conseguir, né? Umas torcem pra você conseguir, outras torcem pra você não conseguir, né? E eu era rodeada de pessoas que torciam pra mim não conseguir. E às vezes eu tava ali estudando, aqui dentro da minha casa mesmo, aí passava uma vizinha e falava, e aí, passou na prova? E eu falava, não, ai, uma hora você passa, você vai ver, você vai conseguir, tá? E passava. E eu, assim, na prova de concurso público, porque depois que eu terminei meu curso, eu comecei
a querer ser funcionária pública de todo jeito. Eu falei, eu vou ser funcionária pública, eu vou estudar, eu quero ser funcionária pública. Como que eu fazia para poder estudar? Eu colava na minha casa inteira papel, na janela, e aí eu ficava decorando na janela da minha casa e lavando louça, e decorando as coisas que tinha para decorar. E eu decorava em voz alta, e aí meus vizinhos ouviam. Conforme meus vizinhos ouviam eu falar, então eles sabiam que eu ia fazer alguma prova, que eu estava ali num processo. E aí perguntava pra mim se eu tinha passado na prova. Às vezes queriam saber até quando que ia ser a minha prova. E eu falava, minha prova vai ser tal dia. Toda animada, achando que ia passar, prova de concurso público. Chegava na hora, não passava na prova. Uma hora você consegue, você vai ver, você vai conseguir. E um dia, depois de muito tempo, né, até eu me tocar, que aquelas pessoas não estavam realmente torcendo por mim, né, eu fiz a prova e passei. Eu fiz a prova e passei e fiquei muito feliz. E aí quando essa pessoa passou, ela já sabia que eu ia ter feito prova, né? Que eu tinha ido fazer prova. Tudo ficava sabendo. E aí ela perguntou pra mim. E aí, passou na prova? Eu falei, passei. Ela baixou a cabeça e foi embora. Ela não falou, nossa, que legal, que bom, parabéns. Ela baixou a cabeça e foi embora. Parece que foi uma derrota pra ela eu falar que eu tinha passado na prova. Aí que eu me toquei, eu falei, nossa, eu não posso ficar falando nada pra ninguém, porque nem todo mundo tá torcendo por você. Então, se você tá fazendo o seu técnico, tá aí estudando pra poder entrar no hospital, não fica falando pra ninguém. Ninguém tá torcendo muito por você, não. Quem torce por você é você mesma. Então, continue estudando, continue fazendo, porque pessoas pra te desanimar, tá assim, vai ter um monte de pessoas falando pra você desistir, pra você não continuar, mas siga em frente no seu sonho. Você só vai conseguir se você não desistir. Além de eu passar no meu curso, que foi muito difícil na época, na minha opinião, foi muito difícil, mas eu consegui passar nesse curso de técnico de enfermagem, eu ainda tinha o meu objetivo maior era de passar em concurso público. E eu estudava e ia na biblioteca. Na época não tinha celular, não tinha esse negócio de internet, vídeos aqui ensinando. Antigamente era só biblioteca. Então, se você está aí fazendo o seu curso de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, se você é só simpatizante da área, não desista do seu sonho, continue, não pare, e você vai vir aqui nesse vídeo falar pra mim que você não desistiu. Eu vou adorar saber. E até aqui mesmo na internet, né, dentro do YouTube, já falei pra vocês também em algum desses vídeos que eu fiz por aí, que muitas pessoas assim que já me conhecem, sabem que eu tô fazendo vídeo aí pro canal, falam, você não sabe fazer vídeo, você não fala direito, você fala tudo errado, você tem que falar direito, você tem que falar umas palavras mais técnicas, falar direito. Eu falei pra ela, eu tô aqui, eu estou aprendendo ainda, uma hora eu consigo falar direitinho, falar com palavras técnicas, falar sem gaguejar, uma hora minha capa vai ficar boa, vai ficar melhor, minha luz vai ficar melhor, mas por enquanto é o que eu tenho. Eu vou continuar estar aqui falando pra vocês aí, mostrando a minha experiência pra vocês, contando algumas histórias da minha vida pra vocês, as minhas experiências, o jeito que eu aprendi, porque tem várias formas de aprender, né? O jeito que entrou na minha cabeça as coisas. Então eu tô aqui passando pra vocês. Se uma pessoa aprender comigo, eu já me sinto vitoriosa. E você às vezes acha, assim, você fica assistindo às vezes os vídeos dentro da internet, aí vê pessoas mesmo da área da saúde falando, o salário não vale a pena, a gente trabalha muito, não sei o que lá, de horas 6 por 1, de horas... Olha, se você tiver um objetivo, não olha pra nada disso. Só faça a sua profissão, só segue o seu rumo, só continua. Porque assim, falando de mim, tá? Eu não tenho que reclamar do salário da enfermagem, apesar de eu trabalhar no concurso público. Quem não é concursado ganha até mais do que quem é concursado, quem trabalha em hospital particular, porque tem uma diferença de salário e de horas. Então a gente acaba tendo mais descanso, mais horas, né, de descanso, e quem trabalha em hospital particular trabalha mais, tem menos horas de descanso, mas o salário é melhor do que para quem trabalha em hospital público. Então tem essa diferença. E tem muitas coisas que eu conquistei na minha vida. Eu consegui viajar, eu consegui levar a minha mãe para viajar, eu consegui ajudar meus familiares. Os filhos estudavam em escola particular, agora que eles já estão grandes que foram para pública, mas eles estudavam em escola particular. E assim, eu fiz muitas coisas, eu abri um comércio, eu fechei esse comércio, eu comprei um carro. Então assim, tudo sendo técnica de enfermagem. E nem fazia muita hora extra, viu? Então a minha hora extra tá sendo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, ajuda aí. É isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, outro e não desista. Tchau, tchau.